Fala galera, tudo certo? Começando mais um Indaiatuba Podcast. Esse nosso encontro a cada 15 dias, um encontro de informação, prestação de serviço, de descontração, bate-papo. É o primeiro podcast sem censura, sem papas na língua, voltado para o povo da nossa querida Indaiatuba, feito por nós que somos da nossa querida Indaiatuba. Uau. E como sempre, ao meu lado, esse rapaz que não para de crescer cabelo. Para você que acompanha o Indaiatuba Podcast há mais tempo, mais uns 2 anos, pega uns vídeos das antigas nossos, depois a gente vai preparar um glow-up nosso. O Guinaldo sem cabelo, eu que parecia um elefante. O negócio a gente melhorou, Guinaldo. Bom, não sei, né? Eu também Não é quero não? acreditar que sim, viu? Muito obrigado. É sempre um sinal de prestígio ter sua companhia. Você sabe disso, né? Obrigado, Adoro querido. você. Obrigado, Você é um obrigado. cara gente boa. Tamo junto e misturado. Salve, salve, galera! Um grande abraço a todo o pessoal e muito obrigado mais uma vez por assistir, acompanhar aqui de perto o nosso Indaiatuba Podcast. E hoje, cara, o programa tá pegado. O programa tá meio de tatame. De Tá? tatame. Tá uma coisa assim, Mas meio... diz que é um negócio meio suave também. Ao Não, mesmo tempo, eu- ao mesmo é pegado, mas é Então, suave. vamos descobrir isso agora nesse bate-papo aqui, legal. Ô, Guiná, não sei se você acompanha, eu tenho certeza que sim, mas viralizou um vídeo na internet recentemente de uma professora de jiu-jitsu aqui da nossa cidade, que ela foi passar a graduação para um aluno que é surdo, e ela, como uma professora, deveria, e todos os professores deveriam ter essa empatia, essa vontade, esse amor pelo esporte, de incluir aqueles que às vezes não se sentem incluídos. E esse aluno surdo, ela foi passar a graduação para ele e ela passou em Libras. É um vídeo extremamente bonito, emocionante. Foi aquele que deu muita repercussão? Foi um que deu muita repercussão, mais de 10 milhões de visualizações, 1 milhão de likes. Uau. E hoje o nosso assunto é sobre inclusão no esporte, jiu-jitsu, sobre essa vontade de fazer o bem para as pessoas e de querer, de fato, incluir aqueles que, às vezes, não se sentem incluídos. Antes da gente apresentar a nossa convidada, eu vou pedir para a nossa produção rodar esse vídeo e, ó, já prepara o lencinho aí. Hoje, quem vai graduar, olha aqui pra tia, é o Felipe. Uma salva de palmas pro Felipe, pessoal. Isso. Hoje, você conquistou seu primeiro grau branco na sua caixa. Parabéns. Eu tô orgulhosa de você. Todo mundo batendo palma pro Felipe igual te ensinou? Olha, você viu, Aguinaldo, que coisa emocionante? Sensacional e com certeza é um belo exemplo, né? Um exemplo de vida e exemplo de inclusão, coisa que nós vemos aqui, né? Inclusive aqui pela Prefeitura de Indaiatuba, esse trabalho de inclusão buscado, levado a sério, né? Em eventos, no dia a dia. Então, parabéns aí a todo o pessoal. É um vídeo emocionante e, ó, é uma prova de que quem quer faz a diferença. Isso aí. Inclusive, não só a Prefeitura também trabalha bastante com essa inclusão, como o nosso programa também é inclusivo. Mandar um abraço para a professora Débora, que transmite em Libras o nosso programa ao vivo para todos vocês, para que vocês também se sintam incluídos. E a nossa professora responsável por fazer a gente chorar é a Beatriz Sayuri Kamozaki. Como é o jeito certo? Tá certo? Tá Fala. certinho. Parece só difícil, mas é exatamente do jeitinho que você Bia, falou. obrigado por você ter topado falar com a gente aqui no Indaiatuba Podcast. Como é que foi essa ideia desse vídeo? Assim, você sempre falou você sempre se comunicou em Libras, sempre foi da sua área de atuação. Como é que foi isso aí? Bom, vamos lá. Não, na verdade, eu não sabia absolutamente nada de Libras. Até 2 meses atrás, praticamente. O que aconteceu foi que me comunicaram que eu ia ter uma primeira aula com um aluno surdo. E eu fiquei bem preocupada, porque eu já tinha contato com crianças atípicas, eu tinha alunos com síndrome de Down, tinha alunos com autismo, mas eu nunca tinha trabalhado com uma pessoa surda. Então, o meu desafio ia ser grande dali pra frente. E eu marquei essa primeira aula, o garotinho, ele chama Felipe, ele é um amor. E na nossa primeira aula, eu tentei ser o mais expressiva possível, me comunicar com gestos, ser bem visual. E rolou, a gente se deu bem, ele confiou em mim e eu
encarei o desafio de começar a trazer ele ali para aula em grupo com as crianças. E durante essas aulas foi aparecendo a necessidade de eu me comunicar com ele de um jeito melhor. E foi quando eu comecei a aprender os sinais de acordo com a necessidade de aula. Então, eu fui aprendendo a falar espera, água, não pode, fazer o sinal da faixa para eu amarrar a faixa dele. Mas no dia da graduação eu precisava fazer algo especial. Não só para ele, mas também para a mãe dele, que também é surda. Eu queria que eles se sentissem totalmente incluídos naquele momento, porque o momento da graduação é sempre especial para a criança. Então eu passei o final de semana ali estudando sinais, aprendendo, decorando para eu conseguir fazer esse momento especial para eles. E eu nunca imaginei a repercussão que isso ia dar na internet. Puxa, é legal. Bia, bom, primeiramente, muito obrigado por ter aceito esse convite e estar participando com a gente. A gente vai desenrolar já rapidinho essa conversa aí, porque eu acho que tem muito a oferecer e mostrar para as pessoas também que a inclusão, ela cabe em qualquer lugar e principalmente o esporte também, que traz esse lado gostoso também de desenvolver isso, né? Bom, mas a Beatriz, ela sempre foi do jiu-jitsu? Quando começou aí essa fase do jiu-jitsu na sua vida? Bom, eu comecei o jiu-jitsu muito novinha. Eu comecei com 8 anos de idade, fazem 19 anos que eu tô aí dentro do tatame, é mais tempo dentro do tatame do que fora. E eu comecei justamente por uma necessidade dos meus pais de me ajudar num desenvolvimento pessoal, porque eu era uma criança que eu tinha muita dificuldade com lidar com vitória e derrota. Então, não gostava de participar das coisas porque eu não queria perder, ou se eu perdia, eu não sabia lidar com aquilo. Então, os meus pais encontraram no jiu-jitsu uma ferramenta para me auxiliar, me desenvolver como ser humano. E eu peguei paixão pelo esporte, aos poucos eu fui começando a participar de campeonatos, dediquei uma boa parte da minha vida à carreira de atleta, fui atleta profissional, viajei para fora do país, competi mundial, pan-americano, e foi muito legal essa fase, mas ali no momento da pandemia eu comecei uma transição de carreira para eu conseguir focar mais na parte profissional, realmente me dedicar à parte de instrução, administração de aula, e isso quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, apesar de eu ainda participar de alguns campeonatos, hoje meu foco principal é no ensino. E qual que é essa diferença que você sente na sua vida, né? Você se dedica a performar no esporte, a competir, a ganhar campeonatos, a melhorar enquanto atleta, e há uma diferença muito grande, né? A parte de performar e agora passar todo o seu ensinamento. Você hoje é faixa, pelo que consta aqui, você é faixa preta, 1º grau. Isso. Né? Formada pelo professor Rodrigo Farol, né? A gente conhece ele, um grande professor também, ex-atleta profissional de jiu-jitsu. E a diferença que você sentiu nesse momento que você entendeu que, eu gosto de ensinar, eu quero passar aquilo que eu sei para as pessoas, para os alunos, para as crianças, para as mulheres, principalmente, que a gente entra daqui a pouquinho nesse tema. Qual que foi a diferença maior para você? Eu acho que é a forma como a gente transforma a vida das pessoas realmente. Eu acho que esse é o grande ponto, porque um atleta, ele faz muito as coisas por si. Então, eu tinha a minha dedicação ali para me preparar para um campeonato, conquistava, e eu tinha o mérito para mim, e era isso. Agora, quando você é professor e você vê uma vida sendo transformada através do esporte, você pegar uma criança que tem várias dificuldades, que tem problema de comportamento, que tem problema de socialização, e você vê que através do esporte essa criança se transforma, é muito gratificante. Isso é melhor do que qualquer medalha que eu poderia receber ao longo da minha carreira, com certeza. Ô, Beatriz, você disse que você foi muito tempo aí atleta, né? Dedicada, inclusive. Como é que era esse comportamento seu, essa vida de atleta, antes aí para se preparar tudo para os tatames? Ah, era bem puxado. Era mesmo, dedicada? Eu era muito dedicada. Eu sempre falo que a minha vida, minha juventude inteira, na verdade, foi estudar e treinar. Foi basicamente isso. Então, eu tinha meu treinamento técnico na escola de jiu-jitsu, eu tinha o meu treinamento físico, eu tinha acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico. Sempre brinco que a pior parte pra mim era a parte nutricional, porque a gente é atleta, a gente tem que bater peso. Então, eu era aquela amiga que ia pras festinhas com a marmita de frango e batata doce. Não era fácil, mas era algo que eu estava disposta para eu conseguir alcançar aquele objetivo que eu tinha. Isso, eu acho que, nesse sentido,
as competições me ajudaram muito, porque me ensinou o valor da dedicação. Porque quando você se dedica, o resultado, ele aparece. Não tem como você se dedicar e não aparecer nenhum resultado. Então, me ensinou muito da dedicação e da resiliência e da necessidade da gente se esforçar para conquistar aquilo que a gente quer. Ô, Bia, a gente vê na internet, né, que muitos psicólogos indicam o jiu-jitsu até como uma prática esportiva para criança, porque ela é uma prática que ela não é que ela é de baixo impacto, mas ela não é de tanto impacto, por exemplo, quanto um futebol ou quanto uma luta de um kickboxing, um muay thai. E é uma arte que eles chamam de arte suave, né? Depois eu quero que você me explique por que chamam de arte suave o jiu-jitsu. Mas é uma arte marcial que exige muita disciplina e muito respeito. Como é que é a importância do jiu-jitsu para a criança, na sua opinião? Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que o jiu-jitsu ele é um esporte extremamente seguro, apesar do que às vezes as pessoas têm uma má impressão, porque é diferente, por exemplo, de um Muay Thai, que a pessoa vai te dar um soco e você não consegue parar aquele soco no meio do caminho. Qualquer posição ou qualquer golpe que está sendo executado que você começa a sentir dor, você pode dar os 2 tapinhas e a luta para na hora. Então, para você se machucar é muito, muito difícil. Pode acontecer um acidente como em qualquer lugar, mas só que o risco lesivo dele é muito baixo. E para crianças, eu sempre falo que todas as crianças deveriam fazer jiu-jitsu, porque ele é uma arte marcial que vai preparar a criança para a vida. Eu dou algumas palestras e eu sempre gosto de iniciar as minhas palestras falando que o jiu-jitsu ele é uma metáfora da vida. Porque tudo que você enfrenta dentro do tatame é o que você enfrenta fora, só que dentro do tatame é de forma literal. Então, na nossa vida, a gente tem dificuldades. Eu brinco assim, sempre tem alguém tentando amassar, tentando prejudicar a gente, tentando se dar melhor do que a gente. E a gente tem que fazer o quê? Respirar fundo, pensar no que vai fazer, porque uma decisão precipitada pode fazer com que você tome uma decisão errada e isso vai gerar uma série de consequências para você. Isso na vida. E no jiu-jitsu não é nada diferente, só que de forma literal. Tem alguém tentando te amassar, tem alguém tentando te finalizar. E se você se desesperar, você vai acabar perdendo fôlego, perdendo gás, não vai conseguir dar continuidade na luta. Então, é o momento que você aprende a lidar com a pressão, a respirar fundo. E mesmo ali numa situação difícil, você consegue tomar decisões racionais para conseguir atingir o melhor caminho ali, para você se desvencilhar daquela situação ruim. Você diria que é um esporte que exige muito equilíbrio emocional também, né? E como ele é muito dinâmico, também ensina muito aquilo que você aprendeu enquanto criança, né? A derrota e a importância de entender a derrota e a entender o processo para a vitória, né? Eu acho que isso também, na vida de uma criança hoje em dia, é muito importante, porque a gente cria-se, né, uma nova geração com muito acesso, na minha opinião, e que a gente não tem lidado muito bem com frustrações. A gente tem notado casos, a gente entrevista psicólogos aqui, psiquiatras, cada vez mais depressão, ansiedade infantil vem crescendo, tomando proporções de que não tomavam alguns anos atrás. Isso é o fato delas não estarem aprendendo desde cedo a lidarem com essas frustrações. E o esporte, principalmente o jiu-jitsu, obrigatoriamente ele vai te ensinar isso, né? Exatamente. Eu acho que principalmente essa geração, que é muito das telas, dos conteúdos rápidos, a gente vê crianças que estão acostumadas a receber um prazer ali instantâneo. Então, é um resultado instantâneo. E o esporte, principalmente o jiu-jitsu, ele exige uma caminhada a ser percorrida para você conquistar pouco a pouco ali a melhora. Então, uma criança que vai começar hoje no jiu-jitsu, ela não vai começar ganhando de todos os amiguinhos, não. Ela vai começar perdendo, aí de repente ela vai começar a ficar por igual com alguns colegas, de repente ela vai estar superiormente técnica, vamos dizer assim, a esses outros colegas. Então, eles aprendem a passar pelo processo, a ter paciência e aproveitar esse processo e também entender que não é tudo do jeito que elas querem, mas do jeito que a vida determina.
Muito bom. Beatriz, nós assistimos aí o vídeo, realmente sensacional. Parabéns aí pela sensibilidade de registrar esse momento. E esse registro, como é que foi? Foi espontâneo? O Felipe, né, que estava ali também, participando ali, gostou também de se envolver ali naquele momento? Como é que foi isso? Bom, como era algo que eu me dediquei um pouquinho, eu pedi para uma das meninas que estavam me ajudando ali na aula, eu falei assim, grava pra gente ter registrado esse momento, porque eu tinha minha rede social profissional, na época não tinha nem 3 mil seguidores, e eu postava alguns conteúdos de jiu-jitsu, postava um pouquinho do meu dia a dia, e aí eu gravei justamente para registrar, porque no momento eu não sabia qual ia ser a reação do Felipe. Claro. Eu não sabia se ele ia prestar atenção em mim ou se ele não ia nem dar bola pra mim. Mas eu queria, de qualquer forma, fazer aquele momento ser um momento especial. E aí, eu pedi pra ela filmar. Eu fiquei totalmente encantada com a reação que ele teve. Eu acho que isso que foi o que mais surpreendeu todo mundo, como ele teve uma reação super genuína. Ele ficou feliz, prestando atenção no que eu tava ali falando com ele e comemorou a conquista dele. E aí, eu pedi autorização pra mãe dele, né? Postei na minha rede social. E, de repente, estourou. Aconteceu o que aconteceu. 10 milhões de views, mais de 1 milhão de likes e você saiu de 3 mil seguidores pra... Acho que eu tô com 27 mil seguidores agora. E o que você... Imagino que agora você tenha recebido milhares de histórias também parecidas com a que você proporcionou. E o que você sente? Você sente que... Qual a importância da inclusão, principalmente no esporte, não só no jiu-jitsu, mas em todos os outros? Porque o que você fez foi dar voz àqueles que muitas vezes se sentem acanhados de procurar um esporte, ou um pai que tem um filho surdo, que tem um filho autista, que tem um filho com algum outro tipo de deficiência, fica preocupado de inseri-lo dentro da sociedade, fica preocupado, será que o professor vai receber bem? Será que os colegas vão receber bem? Como é que vai ser o acesso dele à comunidade? Como é que você pensa agora? Primeiro, a gente sabe que se você se empenhou em aprender Libras para proporcionar esse momento para o Felipe, isso já é uma prova de que você é uma professora muito dedicada, assim como você era como atleta. Mas a importância que você vê para isso começar a mudar mais ainda o cenário da inclusão até no nosso país inteiro. Não, eu acho que são dois pontos que foi o ponto que eu fiquei mais feliz, assim, com a repercussão do vídeo. Primeiro, de poder receber mensagem de pessoas falando assim, vou procurar jiu-jitsu pro meu filho. Realmente, a nossa escola lá tem esse lema do jiu-jitsu para todos. Realmente, o jiu-jitsu é acessível. Eu vou colocar meu filho do esporte para ele ser uma pessoa melhor. Então, eu acho que, primeiro, como você mesmo disse, trazer voz a essas pessoas que, às vezes, não se sentiam confortáveis ou não sentiam que seria possível a criança praticar um esporte. Mas eu acho que, principalmente no meu caso, mostrar para os professores o papel fundamental que a gente tem na vida das crianças, porque às vezes a gente não entende esse papel. E eu entendo que, como professor, não é simplesmente você transmitir um conhecimento que você tem, mas você marcar a vida daquela criança para ela lembrar de você de alguma forma positiva. Então, eu entendo que, como professor, é minha obrigação eu me adaptar a cada um dos meus alunos. Cada criança já necessita de uma adaptação, porque cada criança é de um jeito e a gente tem que respeitar o jeito de cada criança. E agora, quando a gente fala de crianças atípicas ou com o Felipe, que é surdo, eu acho que é minha obrigação como professora eu me adaptar para eu conseguir trazer ele para dentro da minha aula e ele se sentir pertencente à minha aula. Eu acho que isso é uma obrigação de todo professor e eu recebi muitas mensagens, eu fico muito feliz de professores que mudaram opiniões e colocaram dispostos a buscar mais conhecimento, buscar mais formas de melhorar as aulas para justamente conseguir incluir esses alunos. E, Aguinaldo, só para não perder à o vontade, gancho que ela me deu, não só esse aluno que você tem surdo, mas também na sua turma você tem outros alunos com autismo também, né? Sim. E como é que é a inclusão de todos eles na sua sala de aula, não, no tatame, né? No seu ambiente de aula. Sim, eu acho que o maior desafio nosso como professor é a gente conseguir trazer essa questão da disciplina, mas respeitando a individualidade de cada aluno. Porque as regras dentro do tatame, elas são inegociáveis. O que eu quero dizer com isso? Então,
no tatame, por exemplo, toda vez que eles vão entrar, eles têm que tirar o sapato. Então, aí o nosso desafio entra, como que eu vou me expressar com aquela criança, como eu vou fazer ela me entender, sabendo que ela tem que respeitar essa regra, mas ao mesmo tempo respeitando ali a questão que ela tem, no caso do Felipe, a questão da comunicação, no caso dos meus alunos autistas, fazer eles entenderem de uma forma mais simples o que eu preciso que eles façam, as regras que eu preciso que eles respeitem. Então, esse é o nosso maior desafio. E também fazer a turma abraçar essa criança. Esse também é um outro grande desafio, que foi... acho que o primeiro ponto que eu tive que trabalhar ali com a turma do Felipe, inclusive, quando eu fui trazer ele para aula em grupo. Então, eu preciso com que essas crianças abracem esses colegas e entendam que, sim, eles são diferentes e tá tudo bem, porque todo mundo é diferente. Eu até seria essa a minha pergunta realmente. Como foi esse acolhimento dos amigos, né, perante aí essas crianças que são atípicas, né, e participam ali do mesmo ambiente? Então, claro que você já respondeu aí com esse carinho, né, também preparando aí todos eles. Muito legal, bacana. Mas rolou uma conversa com a turma, assim? Pode dizer, gente, vamos lá? Rolou uma conversa com a turma. Eu pensei muito quando a gente marcou, lembro que era uma segunda-feira quando ele ia retornar às aulas. E eu fiquei o final de semana, até eu orei para Deus, falei assim, Deus, Senhor, me dá uma luz, um direcionamento de como que eu vou fazer isso da melhor forma, de uma forma que eles entendam, porque são crianças de 3 e 4 anos. Então, eles não têm o mesmo discernimento que uma turma de 7, 8 anos vai ter. E aí eu parei e pensei assim, bom, acho que eu já pensei aqui num jeito. Acho que conversei com eles, né, na primeira aula, quando a gente entrou no tatame. As crianças alinharam e eu expliquei para elas. Eu falei assim, pessoal, vocês sabem que no mundo existem várias línguas que as pessoas falam. Tem gente que fala inglês, tem gente que fala espanhol, tem gente que fala japonês. E a gente sempre fala de uma forma bem dinâmica e divertida para eles. Aí eu falei pra eles, a tia Bia sabe falar português e eu sei falar inglês, quer ver? Aí eu falei um pouquinho inglês com eles. Aí eu perguntei assim, vocês entenderam alguma coisa que a tia falou? Eles deram risada, falaram assim, não entendi nada, e enfim. E aí eu falei assim, então, quando você não entende alguma língua, você não entende o que aquela pessoa quer dizer. E hoje a gente vai receber um amigo que não fala a mesma língua com a gente. Só que ele não fala com a boca, ele fala com as mãos. A tia também não sabe falar a língua dele, mas a gente vai aprender, eu vou aprender, e a gente vai ajudar ele a participar da aula, e a gente vai ensinar ele tudo que ele precisa saber para fazer aula com a gente. Então, aí elas entenderam isso, e foi super legal porque elas percebendo que eu comecei a me comunicar com Libras com eles, obviamente eles são crianças, eles não sabem, mas eles começaram a tentar alguns tipos de comunicação também, então eles davam um oizinho, mandavam coraçãozinho, então foi muito legal o acolhimento deles, assim, eu acho que foi uma forma bem lúdica de eu trazer essa questão de uma forma simples, que eu acho que a gente tem que trazer como uma forma simples, algo normal que vai fazer parte do dia a dia deles, então foi bem interessante, assim, a forma positiva com que as crianças reagiram. É muito legal isso, bacana, né? Ô, Bia, e o jiu-jitsu para mulheres como forma de defesa pessoal? Como é que anda esse projeto? Você também dá aula nessa área? A importância das mulheres estarem cada vez mais aprendendo a se defender, porque a gente nunca espera que uma mulher precise, mas se precisar, que ela saiba se defender. Como é que é? Eu sempre falo, dou muitos cursos e palestras sobre defesa pessoal para mulheres e a gente sempre fala que é melhor você saber e não precisar do que você precisar e não saber. A realidade é que a gente nunca sabe quando vai acontecer alguma coisa. E eu acho que hoje nunca a gente esteve num período no qual essa questão da violência contra a mulher tem falado tanto sobre isso, porque realmente eu dei uma palestra esses dias e a realidade é que de 2 anos para cá os números aumentaram. Normalmente eles tendem a cair, né? Conforme a evolução da sociedade, eles tendem a cair, mas os 2 últimos anos eles aumentaram. Isso é muito preocupante. Então a gente tem esse projeto, né, de jiu-jitsu para mulheres com esse foco na defesa pessoal, certo? Mas a nossa intenção não é simplesmente ensinar técnicas de defesa pessoal para as mulheres. Como disse, o jiu-jitsu ele é uma ferramenta de transformação social. Então, a ideia é que a gente consiga trazer um empoderamento, a gente consiga trazer mais segurança para essas mulheres saberem se impor, saberem se posicionar,
Porque a realidade é que a violência contra a mulher, ela acontece muito mais dentro de casa do que fora. Os maiores números de violência são dentro de casa por companheiros ou pessoas próximas. Então, quando, através do esporte, eu consigo tornar essa mulher mais independente, mais empoderada, com mais posicionamento, eu evito situações. Então, eu não preciso chegar no combate físico, porque eu já consigo parar uma situação que poderia evoluir para uma agressão desde o começo. Como que as mulheres chegam até você? Claro que existe casos e mais casos, como você está dizendo aí, né? Muitas chegam para a prática do esporte em si, outras chegam buscando, sim, essa posição de defesa, não é? No ambiente em que vive. E eu queria que você fizesse um parâmetro aí, mais ou menos, só quem são essas mulheres que vão buscar, por exemplo? Eu tenho um público muito amplo, desde adolescentes que estão mais ligadas no que está acontecendo, até mães que têm 2, 3 filhos que estão procurando esporte para realmente conseguir se posicionar melhor, às vezes sair de uma depressão que está lidando, a gente tem muitas mulheres que tiveram depressão pós-parto, né? E depois procuraram o esporte como uma forma de conseguir se restabelecer na vida. Então, eu creio que essas mulheres, quando elas chegam até mim, eu tenho, vamos dizer assim, um fator positivo que eu sou extremamente feminina, eu sou baixinha, né, tenho 1,5 m de altura, então eu vejo que elas vêm muito segurança, porque às vezes a mulher, ela fica insegura de entrar no esporte como uma luta, por exemplo, com medo de falar assim, ai, mas não é muito masculino, não é um lugar que só tem homem, e não, a gente consegue mostrar pra ela que não tem nada a ver, o ser masculino, eu consigo ser uma professora, eu consigo ser uma atleta e ser feminina, eu consigo trazer ela para um ambiente de outras mulheres, a gente tem turmas exclusivas para as mulheres, né? Então é um ambiente muito gostoso, no qual ela se sente segura, ela se sente acolhida, ela pode compartilhar de coisas que talvez com o professor homem ela não estaria à vontade para compartilhar. Então a ideia é justamente a gente trazer esse ambiente acolhedor para elas. Então, eu vejo que elas vêm procurar esse tipo de ambiente e a gente consegue proporcionar esse ambiente para elas. E eu acho que é interessante isso que você falou, Bia, em relação a ela se sente acolhida pela professora, no caso você, mas também como é uma turma exclusiva para mulheres, ela se sente também disponível para poder compartilhar um pouco da tua história com outras mulheres, porque de repente uma mulher está passando por um problema de violência dentro de casa. E nem sempre a violência, aliás, boa parte da violência física, ela não começa com a violência física, ela começa com a violência psicológica. Então, a gente tem acompanhado alguns projetos aí da prefeitura que a gente vê muito disso, né? Para chegar no ponto de uma agressão física, já rolou muita pressão psicológica, muita agressão psicológica, e que ela ainda não entende, de repente algumas mulheres não entendem o quão tóxico é esse relacionamento. Talvez essa oportunidade de estar dentro do esporte, conversando com outras mulheres que já passaram por problemas parecidos, elas podem identificar, você está vivendo um relacionamento que não está sendo legal. Eu acho que você tem muitos relatos desse sentido também, né? De mulheres que embora não tenham sofrido uma pressão psicológica, não tenha uma briga, um contato físico, né? mas sofre abuso psicológico, né? Não, com certeza. A gente tem de todos os momentos da vida. Então, a gente recebe mulheres que já passaram por situações de agressão e depois procuraram o esporte como uma forma de tentar retomar e evitar com que isso aconteça novamente. E a gente tem mulheres que também, através do esporte, através do jiu-jitsu, elas se perceberam num ambiente que não estava legal para elas. E por conta disso, elas conseguiram ali sair, se desvencilhar e hoje tem uma vida, um relacionamento muito mais saudável. Nas redes sociais, pouco tempo aí também, foram registrados aí, acho que um caso que eu me lembro bem, assim, ficou muito em evidência, não é, na mídia. Uma pessoa, uma mulher, morando no seu apartamento, e houve uma invasão, né, de uma pessoa ali, um delinquente, entrou no apartamento dela, e ela estava dormindo ainda, e ela teve uma reação, porque ela também era uma praticante do jiu-jitsu, né, me parece arte marcial, e ela conseguiu ter êxito em se libertar daquele personagem que estava na casa dela ameaçando ela. Vocês viram essa movimentação toda aí, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância, então, dessa reação, não é, de defesa da mulher.
Bom, foi realmente algo que ficou muito em alta, né? E ela teve um período ali de luta corporal com ele, parece que foi de 20 minutos, não foi Exatamente, curto. foi longo, Foi né? longo, Então, ela teve que ter um controle emocional muito longo ali. Que é o que a gente fala justamente que a luta te proporciona. É você mesmo uma situação de dificuldade, onde outra pessoa ali tá tentando te finalizar, tá tentando te amassar. Você consegue tomar decisões racionais para você conseguir saber o que você vai fazer. Tanto que eu vi a entrevista dela, ela fala que ela passou tudo na cabeça dela em questão de segundos, mas ela conseguiu pensar por onde que ela tinha que sair, por onde ela ia caminhar para ele não seguir ela. Então, ela pensou tudo isso de uma forma muito racional, mesmo estando numa luta corporal com ele. E é isso que o jiu-jitsu faz a gente desenvolver. A gente conseguir, de forma racional, pensar na decisão que a gente tem que tomar, mesmo diante de uma situação de pressão. Então, isso para uma mulher desenvolver é super importante, porque, como a gente disse antes, a gente espera que nunca aconteça, mas a gente não sabe. Essa moça estava dentro do apartamento dela. Perfeito. Quando que você vai imaginar que você está dentro da sua casa e você vai precisar utilizar isso contra uma pessoa que nem mora com você? Então, é importante com que a gente esteja preparado para qualquer situação. Como eu disse, primeiro saber se posicionar como pessoa e depois, se precisar entrar numa luta corporal, você saber defender a sua vida. Eu sempre falo isso para as minhas alunas. Vocês têm que estar preparadas para defender a vida. Às vezes, o defender a vida é o quê? O cara vir te assaltar com uma arma e você entregar tudo. Você defendeu a sua vida. Isso era muito importante você falar, Bia. Eu quero que você repita essa frase, porque senão parece que a gente está incentivando. Então a pessoa vai te assaltar com uma arma, eu vou lá e vou agarrar ela e tentar dar um Já que mata-leão eu sei nela. algum- Jamais. já que eu sei Aí algumas vai, técnicas. aí vai conversar lá com o Verdade, homem lá em verdade. cima, né? Isso Não é é bom deixar assim, claro, né? sim. A gente sempre fala, nós somos em prol da vida. Então, eu vou defender a minha vida a qualquer custo. Se eu tenho um ladrão com uma arma que quer me assaltar, se eu entregar as minhas coisas, é o que ele precisa, ele vai pegar e vai embora. Então, é isso. Agora, é diferente de eu tenho um cara que me agarrou, me levou para algum canto, eu não sei se ele vai me matar, eu não sei se ele vai querer me estuprar, eu vou lutar para defender a minha vida até o fim. Então, é esse discernimento que a gente quer que as mulheres, não só as mulheres, mas todo mundo tenha, que você tem que defender a sua vida. Às vezes, o defender a sua vida é aquilo, um princípio do jiu-jitsu que a gente fala, é o ceder para vencer. Então, eu vou ter que vou ceder minhas coisas para continuar com a minha vida intacta. Até os 3 tapinhas do jiu-jitsu é isso aí, ó. Eu sei que daqui não consigo mais sair. Se eu não bater agora, o meu braço vai quebrar, eu vou apagar no mata-leão, eu vou quebrar. Então, assim, o jiu-jitsu, ele te dá ainda a oportunidade de você tentar fazer alguma coisa, mas a partir do momento que você vai, não tem mais saída. Aí tem os 3 tapinhas e acaba tudo. Só para deixar claro o pessoal aí, né, que estão nos assistindo aí, os 3 tapinhas que ele está dizendo é quando você desiste, né, da ação. É isso? Quando Seria você- isso? Explica, professora, você. É melhor, por favor. No jiu-jitsu a gente tem duas formas da gente, basicamente, da gente ganhar a luta, através dos pontos, se o tempo acabar, ou se você fazer uma finalização. O que é essa finalização? A gente tem 2 tipos, basicamente, que são as chaves de braço, cotovelo, joelho. Não me entendam mal o que eu vou falar agora, mas é basicamente quando alguém tenta quebrar seu joelho, quebrar seu cotovelo, enfim, essas são as chaves. E os estrangulamentos, que basicamente é você cortar a parte respiratória da pessoa. Então, esses 2 tipos de finalização, quando a gente tá na luta, a gente tenta aplicar nos colegas. E quando ele sente que tá desconfortável, sente que está doendo, ou sente que já não é uma posição que ele consegue sair mais, ele dá os 3 tapinhas indicando: você ganhou, eu perdi, e agora a gente começa a luta E tá novamente. tudo bem. Ok. E eu acho que isso é super importante, porque eu brinco que o jiu-jitsu é um dos únicos esportes que não tem o ego, ele não pode existir. Se você tiver ego dentro do tatame, você Quebra vai o acabar braço. se machucando, exatamente. Mas, Bia, muito legal, muito bacana esse papo nosso aí hoje. E eu ainda queria voltar um pouquinho nessa inclusão ainda. Como os pais de todos os alunos, estou dizendo de todos ali no geral, enxergam aí esse movimento lá na academia? Eu percebo, assim, que os pais ficam muito felizes em saber que a gente tem todo esse cuidado com cada um dos alunos. E no caso do Felipe, assim, eu acho que foi uma emoção
total. Porque eu acho que quando você é pai, eu não sou mãe ainda, mas eu acho que quando você é pai, você acaba se colocando no lugar da outra pessoa. Então, eu imagino que para a maioria deles deve se colocar no lugar de uma mãe de uma criança atípica ou uma criança com deficiência. E a gente sabe que não é fácil, que não é todo lugar que essa criança vai ter espaço. Então, quando você vê uma outra mãe ficando emocionada porque o filho dela se fez pertencente naquele lugar, eu acho que toda mãe, todo pai se coloca no lugar e fica emocionado. E eu sempre falo que, para mim, eu, como professora, pelo menos enxergo que é uma oportunidade para as outras crianças estarem ali e aprenderem a conviver com as diferenças e aprenderem a lidar e estarem dispostas, principalmente, a ajudar. A minha maior felicidade é quando elas me pedem para, por exemplo, fazer a técnica ou fazer a luta com essas crianças, porque eu sinto que ali não tem barreiras, não tem preconceito, não tem diferença. Então, eles só enxergam outra criança assim como elas. Bia, tem um filho atípico, quero matricular ele na sua aula. Como eu faço? Você vai entrar em contato direto na nossa recepção da escola onde eu trabalho, né, que é a Grace Barra Indaiatuba. A gente tem 2 unidades, Jardim Esplanada e um lá em Itaici. E lá eles vão te direcionar para o melhor horário, para a melhor aula. Algumas aulas a gente já tem um número limite ali de crianças atípicas, para a gente conseguir justamente dar todo o suporte e atenção necessário para elas. E então a gente vai marcar, achar o melhor horário ali para você. Às vezes o professor vai pedir uma aula particular para conhecer seu filho, para a gente entender, para a gente socializar com ele, para ele não estranhar, porque às vezes uma aula cheia de outras crianças ele pode estranhar. Então, às vezes a gente marca essa aula particular com a criança, mas basicamente é isso, a gente está lá à disposição de todo mundo para a gente conseguir trazer esse processo de inclusão e transformar a vida dessas crianças através do esporte. Beatriz, bom, já tem muita gente seguindo, né? Que legal esse boom todo aí. Mas quem ainda não te segue, onde te encontrar pelo Instagram, por exemplo? Bom, é um pouquinho difícil, porque meu nome é em japonês, mas vamos lá. Meu Instagram é @Sayuri Kamozaki BJJ. Beleza? Repita, pode Repete aí que a gente vai pedir pra produção ajudar a gente. Foi mal, gente, foi Vai. mal. É Sayuri Kamozaki BJJ. Brazilian Jiu-Jitsu. Isso aí. Bia, obrigado. Que legal. Valeu Eu que mesmo. agradeço. Parabéns aí pela sua dedicação. A gente nota que você é uma profissional daquelas que a gente percebe que tem orgulho do que faz. E o dom também. E o né? dom. Isso é Dá muito pra bom. ver nos seus olhos que você gosta do que você faz, que você tem prazer no que você faz. E eu acho que isso muda toda a história do jogo. Eu acho que não importa a profissão que você tenha, desde que você faça com amor, dedicação e carinho, tá a prova na sua entrevista de hoje. Na prova de como você tratou o Felipe, como você trata todos os seus outros alunos com síndrome de Down, os com autismo. Você tem um carinho. Você passa um fim de semana estudando Libras para poder proporcionar para um aluno um momento de alegria, 2, 3 minutinhos, que você sabe que não é isso que vai fazer você se comunicar com ele, ter uma longa conversa psicológica com ele, mas você vai proporcionar um curto espaço de tempo que ele faz parte daquilo. Isso é prova da sua dedicação. Parabéns pelo seu trabalho. Indaiatuba se alegra muito de ter uma pessoa morando aqui na nossa cidade como você, viu? Parabéns. Conte sempre com a gente aqui na 7 Indaiatuba. Vamos marcar mais entrevistas de inclusão. Vamos chamar a Débora também, que é a nossa professora Débora, que está traduzindo tudo Logo, em logo tá no Libras. tatame também. É isso aí. Ela também é uma super entusiasta do jiu-jitsu, super esportista. O marido dela também é um colega nosso. Um abraço pro Cris, Cris, é isso aí. quem ajudou a gente a entrar em contato. Também mandar um abraço pro César também, César, que é o nosso Da diretor FIEC, da né? FIEC, também é professor, não sei se é professor, ele Sim, também é professor lá da escola. o Pois César é. também. O pessoal lá da Grace Barra tá tudo nosso parceiro lá. Vamos fazer um treino lá, Aguinaldo? Isso, Qualquer hora, vamos vambora, marcar, vamos bora. marcar. Não sei se eu aguento, mas vambora. Mas a gente vai, a gente aguenta. Obrigado, Bia. Valeu. Imagina, eu que agradeço, pessoal, pela oportunidade e por vocês estarem dando essa atenção tão importante a esse assunto que é a inclusão e esse preparo dos professores aí no geral. Muito obrigado, Bia. É sempre um prazer a gente bater um papo a respeito de inclusão, principalmente. Bom, estamos aqui encerrando essa edição no nosso programa especial, né? Eu espero que todos tenham gostado muito também desse bate-papo, né? E você que não pratica ainda o esporte, que tal começar pelo jiu-jitsu? Só conversar com o pessoal aí também, você fará parte aí desse esporte tão bacana, tão legal, que agora também, não é? Trazendo esse lado inclusivo também que nos enche de orgulho. Bom,
próximo programa já chegando também Já aqui. daqui 15 dias a gente tem mais programa. Você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, não perca a oportunidade. Ative o sininho, ative as notificações, não perca Isso nenhum aí. dos nossos programas aqui na 7 em Indaiatuba. Se você já seguiu o Instagram, se você já abriu o seu Instagram para seguir a Bia, não custa nada seguir o nosso também, né? @7 Indaiatuba, nosso Fácil, Instagram. fácil. Fácil, fácil. SET Indaiatuba. Simples igual tirar leite de criança. Fechou? Gente, um beijo, um cheiro. Aguinaldo, Bia, tchau. Precisando, a gente está sempre Obrigada, aqui. gente. Um abraço a todos e até o próximo programa.